sobre os juros compostos. Eu acho que a melhor maneira de entender é através de um exemplo. Então, se liga no seguinte. Imagina que você pegou R$1.000, certo? E esses R$1.000 aqui, você vai botar numa conta durante 3 meses. E o rendimento dessa conta é em juros compostos, né? Em regime composto. E é um rendimento excelente. Rende 10% ao mês. O que significa isso? Vamos lá. Primeiro que R$1.000 vai ser pra gente o nosso capital. Esse tempo que você vai deixar o dinheiro lá nessa conta, né, dos 3 meses, será o tempo. Como eu já disse, a gente representa por T. Capital por C, tempo por T. E essa taxa que eu te falei, que é mais do que excelente, de 10% ao mês, a gente chama de I, né? Então a taxa é 10% ao mês. Falou? O que acontece aí? O que significa esses 10% ao mês? Quer dizer que a cada mês que o dinheiro tiver depositado lá nessa conta, né, que está rendendo, ele vai aumentar 10%. Então vamos entender como é que é isso. Se liga só. O primeiro mês lá começa com os R$1.000, que é teu capital, sim? E aumenta, rende de juros, né, 10%. Então a gente multiplica, ó, por 10% para descobrir quanto que rende, quanto que teve a mais aí naquele mês. 1.000 vezes 10% aqui, ó, simples, ó, corta, sempre um de baixo com um de cima, né? 100. Então eu descubro que naquele primeiro mês rendeu 100. Quanto que finaliza o mês? O mês começou com 1.000, rendeu 100, então vai ter um total lá de 1.000 mais 100, que dá 1.100. Isso no primeiro mês. E no segundo mês, filhão? No segundo mês, vai começar com esses 1.100 aqui, ó, que terminaram lá no primeiro mês. Então, começa com os 1.100. E adivinha, vai multiplicar por 10%, porque é o rendimento lá dessa conta, né? Do exemplo que eu estou te dando. 10%. Faz a continha, né? 0 de cima, de baixo de cima, 0 de baixo de cima. 1.100 vezes 10% dá o quê? 110. Rendeu de juros no segundo mês R$110. Não começou com 1.100 no segundo mês? Rendeu 110, vai ter quanto no final lá do segundo mês? 1.100 mais 110. R$1.210. Isso lá no segundo mês, filhão. E no terceiro mês? Deixa eu botar aqui do ladinho. Terceiro mês. Vai começar com os 1.210, né, que acabou lá o segundo mês com isso, 1.210, vezes o rendimento, que é de 10%, né, ou melhor dizendo, a taxa, que é de 10%. Olha lá, continha simples, sempre cortando zeros. Ah, mas e se não tivesse zero para cortar? Aí você anda com a vírgula, né, quando dividir pela quantidade de zeros. 121. O que significa isso? Rendeu lá no terceiro mês R$121. Então o total lá no final do terceiro mês vai ser 1.210, que é o que começou aquele mês, mais R$121. Dá um total de o que aí? Dá um total de 1.331. Sim ou não? Tá lá. Acabou. Aqueles 3 meses lá se passaram, você começou com R$1.000, finalizou com 1.331. Vamos dar nome aos bois? Quanto que rendeu esse investimento aí? Começou com 1.000, terminou com 1.331, os teus juros foram de R$331. Concorda comigo? E qual foi teu montante, ou seja, o valor final lá? Tua conta começou com 1 milhão. 1 milhão. Um dia com R$1.000 e terminou com 1.331. O que significa isso? Significa que o teu montante, ou seja, com o que a sua conta terminou, é 1.331. Falou? Então temos aí os juros, que é o que aumentou, e o montante, que é quanto ficou ao todo, né? Lembrando que o montante é o capital, os 1.000, mais o que rendeu de juros. Ah, Felipe, show de bola, entendi esse conceito aí. Tá lindo pra mim, tá perfeito na minha cabeça. Mas e se fosse por 10 meses, por 20 meses? Aí que tá. Tem como a gente usar uma fórmula para resolver isso aí também.
nem sempre vai ser mais fácil. Você vai entender isso nos exercícios. Mas vamos lá, vou te mostrar a fórmula como é que seria. A fórmula é a seguinte, ó. Montante é igual a capital, que multiplica 1 mais a taxa elevado ao tempo. Então, ó, isso aqui é a fórmula para a gente descobrir. O Alon, chega aqui agora. Eu te pedi para pegar essa base de dados e fazer um dashboard financeiro. Um montante em juros compostos. Vamos substituir para descobrir, né? Então, ó, o montante vai ser o quê? O capital, que é 1.000, que multiplica 1 mais a taxa, que é 10%. Pensa assim, tá? É 10%. Eu vou fazer aqui e depois eu vou ser mais direto nos outros exemplos. 10% é 10 dividido por 100, não é? Tudo que é por cento é dividido por 100. Então, basta nós voltarmos com a vírgula 2 vezes para a esquerda. Se a gente voltar com a vírgula aqui 2 vezes para a esquerda, fica o que aqui? Fica 0,1. A gente sempre vai botar isso assim, ou em decimal, ou bota geral na fração, né? Como aqui já está o número assim, vou botar em decimal. Então, ó, 0,1. Elevado ao tempo, que é de 3 meses. Então, ficaríamos com o quê? Aí você vai entender porque nem sempre é mais fácil usar a fórmula. 1 mais 0,1 dá 1,1 elevado a 3, né? E aí? Será que é fácil de fazer isso aqui? Imagina se fosse por 7 meses, 1,1 elevado a 7. Por 10 meses, 1,1 elevado a 10. Por 20 meses, por um ano, 12 meses. Tá entendendo a dificuldade? Então, às vezes é melhor fazer assim mesmo, no braço. Resolvendo isso aqui, né, eu sei que 1,1 elevado a 2 é como se fosse, entre aspas, 11 elevado a 2. E 1,1 elevado a 3 é como se fosse 11 elevado a 3. 11 ao quadrado elevado a 2 é 121. 11 elevado ao cubo é justamente 1.331. Como tem uma casa decimal, então esse negócio aqui vai ser 1.000 vezes o 1.331, que é 11 elevado ao cubo, só que com uma casa decimal vezes 3, né? Que a gente está multiplicando ele por ele mesmo 3 vezes. Então, vai ter 3 casas decimais aqui. Então, é 1.000 vezes 1,331, que dá aí o total que a gente descobriu aqui, né? Anda com uma vírgula 3 vezes para a direita, R$1.331. Tranquilo? Justamente o que a gente tinha achado lá. E os juros, a gente pode calcular, caso você queira. Lembrando que montante, seja em juros simples ou em juros compostos, é sempre capital mais os juros, né? E aí, como o montante eu acabei de descobrir é 1.331 e o meu capital nós já tínhamos desde o início, é 1.000, os juros é só diminuir 1.331 menos 1.000, ficam aí os 331, que também a gente já sabia. Falou? Dito tudo isso, explicado tudo isso, vamos resolver exercício, né? Fazer questões de concurso. Todas essas questões estão aí